Gabriel, explica pra gente, então, o que é considerado febre? Aí um tema polêmico, né? A gente ouve vários valorizinhos no que se refere à febre. Eu vou falar que tá tudo certo, mas ao mesmo tempo tá tudo errado também. A Sociedade Brasileira de Pediatria considera febre no nosso país, no que se refere à temperatura axilar, valores acima de 37,3. Ah, Gabriel, mas e o 37,8 e o 38,1? Tudo existe, só porque não de temperatura axilar. Quem é mãe de pet, pai de pet, né, leva o cachorrinho no veterinário e ele olha a temperatura de outras formas, através de temperatura retal. Essa sim, a gente considera febre em temperatura retal, valores acima de 38 graus. A temperatura oral seria o famoso 37,8, né, que é o que a gente mais está acostumado a ouvir, que de fato era a forma como as pessoas mais antigas faziam essa aferição. E também a gente faz a famosa temperatura auricular, muito mais comum em neonato, criancinha piquitucha, a gente faz também essa aferição e também é 37,8. Mas no Brasil, em outros países do mundo, febre é temperatura axilar acima de 37,3. Olha só. Bom saber. Gabriel, outra coisa, outra polêmica, né? Os pais morrem de medo de febre, certo? E associam esse medo, normalmente, às crises convulsivas. Febre dá convulsão? Muito boa dúvida. Febre alta é o que eles têm muito medo, né? Não tem jeito, né? Febre alta é igual subir para cima, descer para baixo, é muito pleonasmo. Valores altos de temperatura não se relacionam com a gravidade da doença. Vamos entender crise convulsiva rapidinho para todo mundo gravar e depois envia o Pix para nós, né, amiga? Isso. Não é isso? Importante. O que acontece? O que faz uma criancinha convulsionar, a primeira coisa é uma predisposição genética. De 3 a 5% de todos os pacientes no mundo vão convulsionar, independentemente da temperatura que eles chegar, né? O que faz a criancinha convulsionar é o que nós médicos, nós é chato, a gente escreve lá que é o delta taxora, que bobagem. É a variação rápida de temperatura. Então, o que faz ter crise convulsiva é a febre subir depressa demais. Então, tá lá o Joãozinho, 40 graus de febre, mas levou umas 3, 4 horinhas para o Joãozinho chegar nessa temperatura. Ele não vai ter crise convulsiva. O outro exemplo desse mesmo Joãozinho, tá com 35,5. Do nada foi para 37, que nem febre é, em 5 minutos. Esse pacientezinho pode ter crise convulsiva. Então, o que faz convulsionar é a febre subir depressa demais. Então, não tem nada a ver com ser febre alta. Não, febre alta, vamos parar. Pode ter convulsão com febre baixa. Às vezes nem febre, às vezes apenas a variação rápida de temperatura. A gente é mais antigo, né? A gente não é jovem, igual o pessoal que tá ali, que é jovens, né? A gente ouvia a mãe falar assim, ó, fi, não abre a porta do freezer depois de tomar banho, você vai ficar torto. Não falava isso? A mãe, nossa, a gente é antiga, a gente ouvia isso. O que é o ficar torto? O que é o constipar? Crise convulsiva. Você tá quente, do nada você fica frio. A variação abrupta, né? Então, tanto variação para cima, ou seja, febre rápido demais, quanto variação para baixo, depressa demais, faz a criancinha convulsionar. Por isso que não precisa ter pressa em abaixar a temperatura. A gente, infelizmente, vê, né, aquela mãezinha que não é culpa dela. A gente, às vezes, até falha nessas... Na orientação, né? Orientações do famoso banho gelado. Eu chego a arrepio, né? Só de falar, né? Até compressa, né? Demais, compressa. Dispositivos que colocam em testa, que não faz diferença nenhuma. Coloca álcool, que às vezes a criancinha engole. Então, se você abaixar essa temperatura depressa demais, você tá prejudicando a criancinha. Acho que a realidade de vocês todos os dias, como é a minha. Criança chega lá com 40 graus de febre. Mãe desesperada. Aí a mãe dá o paracetamol, diprona, ibuprofeno e um banho gelado. A temperatura da criança faz o quê de uma vez? Cai. A criança faz o quê? Convulsiona. E a mãe acha que é por conta do quê? Da febre. Tá vendo que é difícil a vida do pediatra? Mas então, nesse caso, quando que os pais devem ficar alarmados com a febre? Quando que a febre é um sinal de alarme, de alerta? Febre é coisa linda de Deus. Febre nada mais é do que a resposta do seu corpo a combater aquilo. Então, na pediatria, não existe o conceito de febre por febre. Na pediatria, que é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria estabelece, é o seguinte: febre com e sem sinais de desconforto. Se a criança tiver 40 graus, brincando, comendo e vivendo a vida, como a minha chefe, né, a Grace, fala, ninguém mandou a criança nascer.
Agora ela tem que cuidar dos probleminhas dela. Deixa ela com os 40 graus de vidinha dela, hidratando, porque a febre tende a ter um aspecto de sudorese associado pós ela, né? Agora, se a criancinha tiver sinais de alarme de desconforto, seja ele qual for, irritabilidade, choro intenso, parar de conseguir dormir, parar de conseguir comer, aí sim a gente tem que tratar essa febre. É difícil essa orientação, né? A gente faz isso todos os dias, a gente encontra algumas mãezinhas mais sensiosas com medo de febre, mas acho que até aqui é um ambiente principal para a gente poder orientar as mãezinhas que febre tem que ficar calma. A gente às vezes tem que mais hidratar do que já correr já para dar o remédio para poder diminuir essa temperatura, entendeu? Acaba então que a febre ela é uma resposta Perfeito. natural do organismo. Muito bom. Não quer dizer que é uma doença, é Excelente. isso? O que acontece? Acho que, na nossa realidade, até para quem fez residência, fez pós, fez alguma outra coisa, a gente sempre ouve que criança costuma ter doença de vírus e não doença de bactéria. Lógico que a criança vai, eventualmente, ter doença de bactéria. Mas qual que é o remédio para vírus? Papai do céu. E hidratação. É. Agora pensa, você vai lá, corta a febre do ser humaninho, que é uma atitude que o corpo dele está fazendo para matar, seja lá aquilo que for, e você inibe o próprio ser humaninho de organizar os BO da vida dele, né? Então, assim, deixa a febre, a menos que a febre tenha sinais de desconforto. Aí sim, você deve tratá-la. Mas eu sempre devo medicar. Não sempre. Apenas com sinal de desconforto. Mãe é difícil, eu entendo. Mãe pediatra, Vai lá em misericórdia. casa é o e mais deixa a difícil. criança com febre A gente sem tem- medicar. A gente tem essa conversa todos os dias, né? Que quando eu tiver o meu filho, eu vou ser bem mais conservador. Mas, ao mesmo tempo, eu, quando tô com 39 graus de febre, que eu tive influenza há uns 2 meses atrás, fiz até um vídeo, né? 39 graus para nós homens é de desesperador, É a né? morte. É a mesma coisa do que se tá tomando um tiro, né? Basicamente isso. E aí, eu tava com uma doença viral, que não tem remédio. Não precisaria tomar o Tamiflu, porque eu tava com poucos sintomas. E aí, pensa na minha cabeça eu não tomar a dipirona para poder ser aquele exemplo para dar pra mãe. Ó, mãe, eu não tomei a dipirona. Liguei pra minha mãe, despedi dela, passei o meu seguro de vida. Foi difícil, a gente entende que é difícil, entendeu? Mas é isso, hidratação. Você entende a angústia, né? Eu entendo. Então, assim, a gente tem que dar exemplo também, né? É difícil a gente reestruturar isso na mente das famílias, que a gente passou geração ouvindo que febre é coisa ruim, que febre alta, Né? que febre alta é perigosíssimo. Então, não é agora, mas aos pouquinhos a gente vai conseguir quebrar essas barreiras aí, eu acho.